amores! Como vocês estão? Tia tá morrendo de saudade. Mas preparados para a nossa aula de ciências de hoje? Isso! Vamos lá? Na nossa aula de ciência nós vamos falar do ciclo da matéria. Ciclo da matéria, porque tudo que existe é matéria, tá? Mas nós hoje vamos falar especialmente da cadeia alimentar. Como os animais se alimentam. Será que eles se alimentam do que eles gostam? Como será esse tipo de alimentação? E vocês vão ver isso lá no livro de vocês, de Ciências, na página 33, que diz assim, ciclo da matéria. Primeiro, o Sol. Olha o Sol, ele é uma fonte de energia para tudo. Ele é fonte de energia para a gente. Sabiam que ele é rico em vitaminas, ele fortalece os ossos. E nessa pandemia que nós estamos, é indicado pelo menos, lá que nem seja no quintal de casa, na varanda, leva 10 minutinhos de sol. Que ele vai fortalecer os nossos ossos, tá bom? Então a gente sabe aqui que está dizendo que vai fazer uma transformação química. Porque nesse círculo, nessa cadeia alimentar, nós vamos encontrar vários tipos de seres, porque eles estão relacionados entre si e com o meio ambiente, principalmente pela relação alimentar. Vocês sabiam que na nossa cadeia alimentar existem os consumidores? Temos os consumidores, e não tem só um consumidor não, viu? Temos consumidor, temos mais decompositores, temos os decompositores, temos os produtores, vou virar aqui, tá? Os produtores, temos mais consumidores e mais consumidores. Por quê? Consumidor vem de quê? De consumir, do que ele se alimenta. E temos os decompositores. O que é decompositores? São aqueles que se decompõem. Produtores são as plantas, porque a planta, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, o processo que a planta faz de fabricar o alimento, para fabricar a glicose. Então, a planta, nessa cadeia alimentar, ela é chamada de produtores. Então, na cadeia alimentar, nós iremos começar com a planta, porque a planta ela produz alimentos para outros, ela serve de alimento para outros animais. E ela não se alimenta de ninguém, ela se alimenta dela mesma pelo processo da fotossíntese. Sabe que nessa cadeia alimentar, sabe quem é o animalzinho, o bichinho consumidor que se alimenta da planta? Não, quase. É um bichinho verde. Isso, o gafanhoto. Na cadeia alimentar, o gafanhoto, ele se alimenta da planta, porque ele consome, ele se alimenta. Mas tem um bichinho também que se alimenta do gafanhoto, que o gafanhoto alimenta-se da planta. É o sapo. O sapo, ele é consumidor. Veja como é. O gafanhoto se alimenta da planta, que a planta se alimenta por si só, porque ela produz. O sapo se alimenta do gafanhoto. Mas tia, tem mais? Tem outro consumidor. Eu tenho medo desse. Muito medo. Sabe quem é? A cobra. A cobra se alimenta do sapo. Veja como são as coisas. Então, produtores, a planta, porque ela produz o seu próprio alimento. O gafanhoto é consumidor, porque se alimenta da planta. O sapo se alimenta do gafanhoto. E a cobra se alimenta do sapo. Tem algum outro bicho? Tem. A águia, o gavião, que se alimenta, também é consumidor, que se alimenta da cobra. E tem os decompositores, é aquele que vai servir de adubo para o solo. E que vai servir de adubo para o solo
e que vai servir também de alimento para fortalecer as raízes das plantas, que são os cogumelos. Veja que interessante. É um se alimentando do outro. E nós, seres humanos, também fazemos parte dessa cadeia alimentar. Por quê? A gente não se alimenta de animais, a gente come carne de boi, carne de porco, galinha, de ovos e ainda nos alimentamos dos seus derivados, né? Tudo que ele fornece. A vaca fornece o leite. Do leite a gente faz queijo, faz manteiga. Então nós somos os consumidores, tá certo? Então voltando. Os produtores são as plantas que não se alimentam de ninguém, a não ser dos nutrientes que tem para fortalecer suas raízes, mas ela produz seus próprios alimentos. Vem o gafanhoto, se alimenta da planta. O sapo se alimenta do gafanhoto. A cobra se alimenta do sapo e o gavião se alimenta da cobra. E tudo isso, eles vão deixando restos de animais. Essas plantas, elas também morrem, o resto de animais. Então, eles vão fortalecendo o solo. Tá certo? Então, diz aí no livro de vocês que, na página 35, diz o seguinte, que os produtores são os clorofilados, são as plantas que produzem a clorofila. Temos os consumidores primários, que são os herbívoros, são os animais que se alimentam de plantas, como o coelho, a anta, o gafanhoto, como nós vimos aqui. Tem os consumidores secundários, que é aqueles que se alimentam de animais que só comem plantas, que são os carnívoros. Isso. Os consumidores primários se alimentam de plantas. Os consumidores secundários se alimentam de outros animais, são os carnívoros. Somos nós também, estamos na área de primários e secundários, que a gente se alimenta de planta também, de alface, né? Somos de segunda também, porque nós comemos carnes. E tem os decompositores. Decompositores são considerados uma classe especial de consumidores que realizam o fechamento da cadeia alimentar. Abrimos com os produtores e fechamos com os decompositores, tá ok? Também temos a classe dos carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carnes, herbívoros, que se alimentam de plantas, certo? E por isso, e hoje é só. Bom final de semana, fiquem com Deus, tá? Não esqueçam do nosso desafio da aula de português sobre a entrevista, tá? Tô esperando. Estamos aqui com Cebolinha e Magali. Deixa eu tirar daqui. Desejando a vocês um bom final de semana. Usem as máscaras e fiquem com Deus. Beijo, gente. Saudades.